Homero Robert Filho, psicanalista. Nós vamos estudar um pouquinho hoje da psicologia analítica num texto de Mary-Louise von Franz, emérita discípula do Dr. Carl Gustav Jung. Nós vamos estudar um pouquinho do ensaio teórico que Mary-Louise von Franz faz na obra O Homem e seus Símbolos, no capítulo 3, quando ela faz um ensaio belíssimo falando do processo de individuação. A obra traz muitas figuras, imagens, como a rósea da Catedral de Notre-Dame de Paris, vamos mostrar, entre outras figuras místicas também, místicas e míticas, né? Mitológica e também num místico, num religioso, num significado muito importante para os símbolos da humanidade. Então, Mary-Louise von Franz, ela fala o seguinte, intitulado o capítulo A Configuração do Crescimento Psíquico. Vamos fazer algumas abordagens teóricas para fortalecimento, né, do processo de individuação, do conhecimento do processo de individuação. Dr. Carl Gustav Jung, diz von Franz, apresentou a estrutura individual e coletiva para a linguagem simbólica ao qual se exprimem os sonhos. Uma vez compreendida a importância vital, ou seja, o impacto benéfico ou destrutivo de que os símbolos produzem no inconsciente, resta o difícil problema de sua interpretação. Dr. Jung mostra que tudo depende de haver um estalo, ou seja, um clique necessário à correta interpretação específica e a sua relação individual em causa. Então, no desenvolvimento da sua teoria, o que o Jung faz? Ele propõe que a vida onírica no indivíduo tem uma real importância, muito além do que apenas a satisfação de um desejo, né? Sabemos que a satisfação do desejo é um conceito retirado da interpretação dos sonhos, né? Na épica obra meritória também de Dr. Sigmund Freud, no ano de 1900. Então Jung, em dado momento, pergunta: que papel representa os sonhos na organização psíquica imediata, ou seja, naquilo que dá o estado, como falou von Franz, do ser humano, e na sua vida como um todo? O que representa o sonho de imediato, naquele momento que você dormiu, naquele momento que você teve uma noite de sono, seja de 4, 5, 6, 8 horas, aquilo representa um papel imediato. Mas na sua vida como um todo, o que o sonho representa? Então, a partir da observação de um grande número de pessoas, veja bem, von Franz nos dá o dado que Dr. Jung, durante toda a sua vida, Dr. Carl Gustav Jung, ela chama Dr. Jung, né? Interpretou cerca de 80 mil sonhos. Meu Deus, né? Imagina o que é isso. Interpretar cerca de 80 mil sonhos. Então Jung descobriu não apenas o que os sonhos dizem em respeito a um grau variado, mas a vida de quem sonha, que também são parte de uma única grande teia de fatores psicológicos. Veja bem, a vida de quem sonha faz parte de uma grande teia, mas única, de fatores psicológicos, ou seja, não é uma interpretação unilateral. Não é uma interpretação redutiva. Quando se sonha, se está vivendo, mergulhando numa atmosfera ou numa psicosfera, né? Recordamos do exemplo mítico do psicopombo, o psicopompo, né? aquele mito daquele homem, espírito, figura mitológica que levava as almas
a travessia do grande Hades, né, das grandes regiões inferiores, em meio às águas, né, naquela famosa canoa, ele remando ela. Então, assim, o sonho é uma espécie de psicoenergia que determina uma configuração ou um esquema, ou uma situação, ou uma teia de fatores psicológicos para se atingir ao que o Dr. Jung chamou do processo de individuação. Então, cada sonho produz a cada noite diferentes cenas e imagens, nos diz von Franz. As pessoas pouco observadoras não se dão conta desse esquema. Não se dão conta que o sonho de ontem à noite terá alguma ligação com o sonho desta noite, que teve alguma ligação com o sonho da noite passada. Há um retalho, né? Lembramos daquela parábola do Evangelho que diz, né? Não se coloca panos novos em retalhos velhos, né? Não se coloca retalhos novos em panos velhos, porque ele vai ceder, ele vai se romper. Os sonhos são retalhos que estão sendo costurados aos poucos pela nossa psique. E nós precisamos aprender a compreender o papel essencial desse processo na nossa vida, no nosso sentimento, na nossa individuação. Surge então gradualmente, com a observação do sonho, uma personalidade mais amadurecida, aos poucos. Aos poucos, veja bem, nós vamos amadurecendo aos poucos. E à medida que nós amadurecemos, os nossos sonhos também amadurecem. Se você lembrar o sonho de criança, né? A criança sonha que está brincando, que está jogando bola, que está com os amigos, que está no tempo atual no videogame, né? Ela sonha com os personagens de um anime, né? Os personagens lá do Goku, do Naruto, né? Que tem um fator simbólico muito grande, acessando esse inconsciente coletivo, né? Mas nós que já passamos dos 40, os nossos sonhos têm um papel místico, um papel também psicológico, um papel que também remonta à satisfação dos nossos desejos. Também Freud não estava enganado em apenas observou uma ponta, né, do iceberg, que Jung depois observou a sua totalidade. Então, o crescimento psíquico, o que ele se dá? Com esforços em entender, compreender o que o sonho internaliza, o que o inconsciente está querendo nos dizer, ou está demonstrando, ou está revelando aos poucos, gradativamente. Imaginamos então um círculo, como uma mandala. Nós temos o ego, o self, um eixo ego-self. Então a psique pode ser comparada a uma esfera, como uma zona brilhante. Na sua superfície, diz von Franz, está a consciência. E o ego é o centro dessa zona, um objeto que só é consciente quando nós o conhecemos. E o self, ao mesmo tempo, o núcleo de toda essa esfera, ou seja, a totalidade da esfera. E os processos reguladores internos produzem os sonhos. O nosso self, o nosso espírito, a nossa psique, a nossa alma, a nossa essência, é ela que está produzindo sonhos. A nossa mente está apenas decodificando, está apenas fazendo uma leitura de algo muito maior, muito mais sublime do que simplesmente a satisfação dos desejos. Nós satisfazemos coisas muito maiores, universos, galáxias, sóis, astros e mundos podem pertencer aos nossos sonhos, mudando apenas a expansão da energia mental.
Homero Robert de Filho, psicanalista, estudo de Mary Luz von Franz.